Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Galerinha, bora falar hoje de independência e inteligência. Tem uma grande diferença e eu acho que uma grande pegadinha nesse mundo é quando a gente vai para o mundo externo, porque todos nós temos dois mundos, o mundo interno e o mundo externo. Quando a gente se posiciona no mundo externo, a gente aprende sobre inteligência e sobre independência, que não são as mesmas coisas e são bem parecidas, né? Porque tem muita gente inteligente, intelectualmente, inteligente emocionalmente, inteligente estrategicamente. Então a inteligência ela é meio que individual. Você adquire algumas coisas, mas tem alguma coisa ali dentro do campo da inteligência que é totalmente pessoal. Agora, a independência também ensinaram pra gente que é mais voltada para a situação financeira. Você só é independente se você obter uma quantidade de dinheiro que sustenta a sua vida, que sustenta o seu dia a dia, entendeu? Então, é bom que a gente entenda dentro desse campo aonde nós estamos. E é por isso que a minha presença neste canal do YouTube para tentar mostrar para as pessoas que existe um caminho entre você ser, você estar e você fazer. E existe um processo que é de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu estou caminhando. Todas as pessoas têm isso. Eu não posso olhar para a vida do coleguinha e achar que ele andou rápido demais e que eu não estou conseguindo fazer a mesma coisa porque eu não estou focado o suficiente. Porque eu tenho que saber de onde eu vim. O meu histórico de vida é o que me traz no posicionamento e no momento que constrói as minhas habilidades para que eu chegue onde eu preciso chegar. E se essa pessoa chegou mais rápido, talvez ela tenha construído nesse caminho, né, do antes, um processo que trouxe para ela habilidades que ela chegou mais rápido naquele posicionamento. Mas a velocidade também é individual. Aliás, eu não acredito em nada neste planeta que não seja a partir de um ser único. Todo o resto é cópia e todo o resto vai dar ruim em algum momento. Se você não entender que é a partir de você que seu mundo externo é criado, é a partir das suas emoções, de como você controla isso, de como você vê, de como você vê a vida, de como você interage com a sua inteligência e com o seu nível de independência. Em 2001, quando eu estava grávida do meu filho no meio, eu era uma pessoa extremamente dependente, tanto financeiramente quanto emocionalmente, sendo que emocionalmente eu era uma propaganda enganosa, né? Porque eu era braba, eu era aquela pessoa que saía, tipo, rasgando meio mundo para poder conseguir aquilo que eu achava que eu queria. Então eu sempre tive um posicionamento que parecia ser de independência emocional. Pois não era nem financeiramente e nem emocionalmente. Mas eu tive acesso a uma mulher, minha amiga, inclusive até hoje, que me trouxe um modelo, me trouxe um arquétipo de mulher independente, né? Ela me despertou a visão que eu gostaria sobre a independência. E essa independência era essa postura toda, né, autêntica. Ela é uma mulher alta. E na época eu grávida, estava me sentindo muito pequena naquele contexto que eu tinha me colocado para poder dirigir a minha vida a partir dali. Então,
ela me mostrou a possibilidade de dar conta da minha vida a partir de conceitos que eu só vi, observei o posicionamento dela e trouxe para mim essa memória. E vamos dar-lhe a construção, né? E ali, passando pelo meu processo de crescimento, meu processo de individualidade, eu conheci outras mulheres que também me trouxeram esse aspecto de independência, de força, de disponibilidade, de autoridade sobre a própria vida, que eu falei assim, gente, é legal, esse mundo aqui é legal, eu vou forçar nele. Porém, a minha menina, meu senso feminino sempre pediu por uma família, né? Eu achava na época que eu tinha sido condicionada pela educação, né, da dona Ilza, a senhora minha mãe, a ser essa mulher que, né, que queria um casamentinho, uma vidinha, tal. Mas não, eu sou essa pessoa que gosto de relacionamentos sérios, gosto de almoço de domingo, gosto da minha família reunida, e gosto deles longe também, né? E aí eu fui observando, eu falei, gente, como eu me posiciono perante esse nível de independência, porque eu não sou assim, eu não sou assim, eu não sou assim, eu não sou assim. Isso aqui pra mim tá ruim, porque não vai ser legal assim. E eu fui montando, pegando um pedacinho de cada uma dessas mulheres, enquanto eu me construía independente financeiramente. E quando eu consegui dominar, né, a minha vida no nível básico de sobrevivência independente, porque foi quando eu entendi o que era independência. Independência nada mais é do que a capacidade de tomar as próprias decisões com prejuízo ou não. Às vezes eu não tenho dinheiro suficiente para fazer algo, mas eu consigo decidir por algo. Eu consigo adentrar esse nível de decisão e resolver como eu vou montar uma estratégia para chegar até ali. Se ela é impulsiva, se ela é mais lenta, se ela vai demorar alguns anos, se ela vai ser agora. Eu consigo decidir sobre a minha vida financeira. E aí eu entendi o que significava independência. Pois bem, a maioria das mulheres independentes que eu conheço, elas têm uma coisa em comum, que também me causou um espantamento quando eu identifiquei. Elas se tornam uma máquina na independência financeira, na capacidade intelectual, no desenvolvimento da própria vida, mas se tornam extremamente fragilizadas na inteligência emocional, né? Na dependência emocional. E elas não conseguem ver coerência entre esses dois mundos separados, de como vai se posicionar perante o seu mundo externo dentro deste contexto, né? O que é esse contexto? Esse contexto é a observação de tudo que eu construí e logo eu preciso de um parzinho para colocar nesse mundo que eu construí sozinha. E como eu já construí, eu posso ser legal com o parzinho, que geralmente vem cheio de mazela, que não está no mesmo nível. E eu já sei como fazer com que ele passe para o próximo nível. E aí, a maioria dessas mulheres saem se apaixonando por essas pessoas que elas acham que pode facilitar a vida, ajudar essas pessoas a facilitar a própria vida e construir aquele império que elas construíram. Mas eu vi dar errado, hein, gente? Eu vi dar super errado. Primeiro, porque ninguém constrói ninguém. Segundo, que a gente pode dar para as pessoas as nossas experiências e essas pessoas decidirem o que vão fazer com elas. Mas eu não posso dar nem conselho, porque serve para nada, né? Eu entendi que a vida ela é composta de exemplo. E algumas pessoas vão caminhar do seu lado baseado nos seus exemplos e outras não.
E dentro do campo amoroso, principalmente, quando a gente se considera pronta, a gente está pronta para aquele nível que a gente chegou. Mas existe outros níveis na nossa vida que a gente precisa ir lá e dar uma consertada. Então, me fazer uma mulher independente, mãe de 3 filhos, carreira solo, né, me trouxe também um posicionamento masculino extremamente forte. Então eu trabalhei uma energia masculina por anos da minha vida. Eu tinha que ser pai e mãe, que não funciona, que não é legal. Eu tive que lidar com a rejeição dos meus pais. Eu tive que ver a vida por por um outro prisma e me tornar forte o tempo todo. Mas isso não é da minha essência. Eu não quero ser forte o tempo todo. Eu amo ser mulher, eu amo ser sensível, eu amo ser manhosa, né? E quando eu entendi que eu precisava ir lá atrás, voltar, que eu já tinha adquirido essa postura perante a vida, e dar uma corrigida nessas emoções para que eu me tornasse forte emocionalmente. E foi através de relações tóxicas na minha vida e na vida das outras pessoas, das outras mulheres que eu convivi, que eu percebi esta lacuna e esta carência que a gente tem de algo que não foi construído, que teve que ter sido deixado para trás para construir essa mulher forte, guerreira, independente. Não porque a gente escolheu, porque a maioria das mulheres independentes que eu conheço são pouquíssimas que escolheram esse caminho. Quase todas foram obrigadas a ser melhor do que elas eram, porque a vida chamou para esta outra realidade, esse outro posicionamento. Então, mas quando chega lá na frente, você vê que todas as mulheres, todas, eu não vi uma que não fosse assim, a gente tem a nossa essência maternal. É a essência do cuidar, a essência do amar, a essência do proteger. E quando a gente se sente pronta na base da independência, a gente quer proteger alguém. Não tá satisfeito só em proteger os nossos filhos, não. A gente quer proteger as coisas que a gente pega na rua. E que não funciona. Não funciona. Mesmo que essa pessoa deixe com que eu a proteja, dá um determinado momento que eu desisto da pessoa. Porque eu não quero proteger ninguém, eu quero ser protegida, eu quero ser conquistada. Né? Eu quero ser desejada, eu quero ser amada. Para que eu possa nutrir a relação. Mas que isso venha, né, de um sagrado oposto ao meu, né? É um sagrado masculino, esse campo de ofertar. Ele precisa me ofertar algo e eu preciso nutrir aquilo que ele me ofertou. Mas como eu aprendi a estar na posição deste sagrado masculino na minha própria vida, eu vou ofertar e ainda vou nutrir. E o coleguinha fica sem função na nossa vida. Então, quando a gente começa esse processo de independência, seja ele em que área for, se é no empreendedorismo, se é na CLT, se é na vida, né, digital, indiferente de qual seja, a gente, quando começa a nutrir o processo de independência, da independência feminina, tem que ter muito cuidado. Porque eu também sou mulher e eu tenho a essência maternal. E essa essência maternal, ela vai me colocar numa posição de querer cuidar das mazelas que vem despreparada da rua. Não. Quando a gente se torna isso e vai trabalhar as nossas emoções, a nossa inteligência emocional, a gente entende que a gente é muito competente mesmo, mas que eu preciso receber algo para nutrir. Então eu preciso ser conquistada para nutrir a conquista. E aí a parada fica maneira. E aí a gente entende as várias divisões que eu não preciso deixar de ser independente, eu não preciso arrumar uma pessoa pronta no mesmo nível que eu, não preciso, eu preciso de uma pessoa disponível.
é diferente de uma pessoa pronta. Ter uma pessoa disponível na nossa vida afetiva faz toda a diferença. Porque os caminhos são únicos, cada um tem o seu processo. Às vezes eu posso ajudar essa pessoa no processo dela, ela me ajudar no meu processo, mas a disponibilidade é que faz do encontro um fato, né? E pra gente ser disponível, a gente tem que entender o nosso caminho, o nosso processo. E se eu entendi que eu exerci esta posição de masculino na minha vida por uma necessidade e na época sem consciência, uma hora eu vou ter que olhar para isso. Eu vou ter que cuidar disso, porque senão nada na minha vida vai fluir. Porque vai ficar sempre batendo e voltando, batendo e voltando. Você ganhou a independência e vai perdendo essa independência na mão das pessoas erradas por causa da dependência emocional. Porque o pêndulo que pendula lá, pendula cá. Então, qual é o maior nível de independência, de ação, de movimento eu tenho? Quanto maior esse nível, maior é meu nível de carência. Por incrível que pareça. Quanto mais atitudes masculinas eu tenho, mais carente eu fico da estrutura feminina. Então, o ideal é você entender como essa dança funciona para que você tenha o equilíbrio da ação e da não ação, né? Que também é uma ação. Eu entendo que eu preciso de uma oferta para que eu nutra isto na minha vida interna como feminino. Na minha vida externa, eu entendo que eu tenho que ofertar algo, né, que eu tenha que conduzir esta relação de uma forma clara e específica. E aí não é só uma questão de nutrição, é uma questão de ação mesmo. Então, meu lado masculino trabalha para minha independência financeira. Meu lado feminino trabalha para minha independência emocional. Meu lado masculino trabalha pela minha inteligência estratégica, minha inteligência de conduzir as coisas que eu quero para minha vida. Meu lado feminino trabalha com a inteligência da nutrição, do cuidado, da receptividade destas coisas que eu conquistei. Então, não existe um lado sem o outro, somos polos, positivo e negativo. O tempo todo, quando você desperta em você algo muito, muito bom, procure o oposto deste algo muito, muito bom, porque é o seu lado muito, muito ruim. Então, trabalhe o seu lado muito, muito bom para trabalhar o seu lado muito, muito ruim, para que isso entre num equilíbrio. Nunca vire as costas para o seu lado muito, muito ruim, porque ele é a sua maior armadilha dentro de um processo chamado vida, existência. Isso serve para todos os níveis de negócio, para todos os níveis familiares e para todos os níveis emocionais de relacionamento. Eu entendo que, como mãe, por exemplo, teve um período na vida que eu precisei muito da minha energia masculina e deixei mesmo a minha energia masculina totalmente calada, muda. Não fala, não conversa e não nada. Tive sérios problemas, né, dentro da minha família ali, porque eu exercia esse papel, né, do masculino na minha vida. E quando a minha carência estava absurda no feminino, eu arrumava os problemas, que também trazia problemas para minha família, porque era completamente destemperado uma coisa com a outra. E tive muito problema com meu filho do meio, porque ele me ensinou sobre a mãe que eu devo ser, a mãe que mora em mim, a minha essência feminina, né? A maior parte da minha essência feminina, porque através dos nossos medos a gente descobre onde estão as nossas fraquezas,
né? Então, minha filha mais velha, eu precisei ser esse homem todo para não ver minha filha sofrendo na mão de outros homens igual eu sofria. Então eu me espelhava ali tentando encontrar um nível de magnetismo para que a minha filha não passasse por esse processo que eu passei. E o meu filho, eu tentei ir pelo mesmo caminho, porque a gente descobre o caminho e a gente quer ir nesse caminho, né? Mas o meu filho me mostrava todos os dias que o macho da casa era ele. Todos, desde o dia que ele nasceu, ele veio para me mostrar que o homem da casa era ele, né? E com os anos, as brigas, as confusões, os conflitos entre eu e ele, um dia eu silenciei. Numa das minhas dores profundas, eu não queria perder meu filho para o mundo e eu tive que calar mesmo, silenciar dentro do meu coração e só falar tudo bem. Tudo bem, eu aceito o respeito, tudo bem, eu aceito o respeito, tudo bem, eu aceito o respeito. Quando eu vi florescer esta matriarca que hoje eu me tornei. E por que eu chamo de matriarca? Porque existe na história essas mulheres do meio, né? E que são as matriarcas. Elas são o esteio de uma família, mas elas também são o alimento emocional desta família, né? E essas matriarcas da ancestralidade, elas são as mulheres que revolucionaram a história, a ciência, a tecnologia. De alguma forma, elas participaram das revoluções sendo matriarcas, num completo equilíbrio entre o feminino e o masculino. Uma mulher muito no feminino, ela é uma mulher que só nutre, e logo ela é carente da ação. E uma mulher muito no masculino, ela só age e ela é carente de nutrir. Então, as matriarcas, elas são o meio. E dentro desse campo da inteligência e da independência, eu fico com as matriarcas, porque eu não queimei sutiã em praça pública, eu não acredito nisso. Do mesmo jeito que eu também não acredito na alta submissão da prostituição, da promiscuidade, do uso da mulher como um objeto, tanto emocional quanto físico. Mas também não acredito nela ocupando o lugar de um homem. Eu gosto mesmo de ver um homem carregando o peso para mim. Eu gosto mesmo de um homem cavalheiro que pague a conta, não pelo dinheiro, mas pelo nível de cavalheirismo que está morrendo. Eu gosto de ver um homem tentando me conquistar, me seduzir, e aí eu consigo nutrir, porque é para isso que serve a coisa do nutrir, né? Do feminino. O feminino é esta coisa que é linda no nível de nutrição. E nós podemos exercer esse papel de sermos a matriarca da nossa construção. Eu sou a matriarca do meu negócio, eu sou a matriarca da minha família e eu sou a matriarca das minhas finanças. E eu sou a matriarca das minhas emoções, mas cada cantinho desse a gente precisa olhar para ele com carinho, porque tudo que é demais passa, tudo que é de menos falta. Então, vamos chegar no equilíbrio 100%? Não sei, eu sei que existe um lugar onde eu posso ser empreendedora e nutrir pessoas. Existe um lugar onde eu posso ser mãe e coordenar a minha família. Existe um lugar onde eu posso ser responsável pelas minhas finanças e ser responsável pelo meu campo afetivo, né? Existe um lugar do meio onde a gente pode colocar o nosso mundo interno à disposição do mundo externo. Então, quando eu trago esse modelo de independência, não existe uma regra pronta.
Porque nada nesta terra tem uma regra pronta. Todo mundo que criou a regra, eles passaram por um processo e definiram que é mais fácil se você cumprisse esse passo a passo. Mas eu aconselho todo mundo que quiser ter uma vida altamente feliz, crie o seu próprio processo. Descubra quem você é dentro do seu mundo interno e externo. E aí crie as condições que você precisa para que o seu processo de vida seja mais leve, mais fácil. Se você é uma mulher, por exemplo, que construiu a sua vida financeira junto com o seu marido, o seu processo de vida é totalmente diferente do meu. Talvez ser a matriarca da sua família não seja uma necessidade para você, porque você tem uma figura que consegue ser o esteio desta família, né? Isso não te torna menos independente. Mas e se você sonha em casar, em ter filhos, em ter esta vida e precisou ser independente, existe um lugar também para você, existe um lugar para todo mundo. Basta saber qual é a posição que você se encontra e quem é você dentro do processo. Então não existe nada pronto que não seja receita de bolo. Entendeu? Talvez o caminho da riqueza seja mais fácil se você acompanhar quem ficou rico. Porém, todavia, será que esse é o caminho da sua riqueza? Será que lá na frente você não vai gastar essa riqueza toda desnecessariamente porque o seu caminho era outro? E eu não vi uma, nem duas, nem três pessoas passarem por isso, não. O Rio de Janeiro me mostrou vários milionários falidos. Porque fazer o dinheiro é interessante, mas você tem que saber aonde é que ele vai te render emoções felizes. Porque senão ele vai virar uma arma para você mesmo. Então eu vi grandes pessoas com almas lindas se matarem porque não conseguia lidar com aquela energia daquele jeito. Mas elas nem se conheciam. Era o dinheiro pelo dinheiro, era a dor pela dor, era a emoção pela emoção. Então, competência não tem nada a ver com inteligência e nem com independência. Então, às vezes, a gente é muito competente. Porém, essas outras duas coisas não existem. Né? A gente administra ela a partir do olhar do outro. Então, se eu administro a minha independência a partir do olhar do outro, eu não sou independente. Eu preciso, né, dessas receitas prontas o tempo inteiro para que eu construa uma realidade. E eu gosto dessa realidade, eu quero essa realidade para mim? Não sei. Então, e a inteligência? Eu acho que se eu ler 10 livros, eu vou me tornar uma pessoa inteligente. Mas, e será? Se eu conseguisse ler 10 livros e conseguisse filosofar desses livros para mim mesmo, quem será que eu seria? Porque ler livros é magnífico, mas entender o que eles significam para você é mais magnífico ainda, porque a percepção de um livro ela é única para quem está lendo. E com certeza, o autor, quando escreveu com uma outra percepção e muitas vezes nada a ver com aquela que 1 milhão de pessoas teve. Então, entender a si próprio, dentro de qualquer processo que seja, para mim, é a única coisa que faz sentido nesta vida. Então, se você está começando a sua vida agora, se você está começando a empreender agora, se você está entrando em um casamento agora, se você cria seus filhos sozinha, ou se você tem um casamento de 50 anos, cada modelo de vida tem um modelo de inteligência e um modelo de independência. Porque a independência das pessoas, por exemplo, que estão casadas há 40 anos é totalmente diferente da minha independência. Eu precisei sustentar uma casa sozinha, né? E se você não pôde dividir isso com alguém, ótimo. Olhe para a vida a partir deste princípio. Olhe para a sua vida a partir desse princípio.
Agora, se você teve que ser mãe solo, como eu tive, teve que construir a sua vida a partir de alicerces não muito saudáveis, ótimo também. Olhe para sua vida a partir disso. E aí se construa. Porque é uma eterna construção. A Patrícia de hoje, que está falando isso aqui, daqui a um ano talvez eu volte aqui e fale outras coisas, entendeu? Então, pega o que tem para hoje e solta pro universo o que não é necessário para você, né?